novamente, né, pessoal, bom dia a todos e a todas, né, a gente dando continuidade aqui dentro dos seminários de pesquisa em agroecologia e desenvolvimento rural. Hoje a gente conta com a presença ilustre do professor Paulo Centelhas. Gostaria de pedir que todos assinassem, acessassem o link que eu disponibilizei no chat com o Google Forms para preencher a lista de presença para a gente, tá bom? E depois dessa gravação a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do PPG-ADR, eu disponibilizo para vocês aqui também o link do canal. Eu vou passar, então, já quero, em nome do PPG-ADR, agradecer ao professor Paulo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, ele já deu uma palestra semelhante para a gente há pouco tempo não, né, em 2019, mas foi tão importante, né, teve uma repercussão tão boa dentro do programa e até na UFSCar, no CCA como um todo, que a gente chamou novamente. Então, eu vou passar para a Laura que fez o convite, né, a professora Laura, e ela apresenta o professor para a gente. Então, obrigada, já desejando. Bom dia a todos. Paulo, muito obrigado pelo aceite em estar colaborando aí com o programa. Eu acho que é bastante pertinente uma palestra abordando o que você irá abordar, né, com essa visão como editor-chefe. E o professor Paulo Centelha possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Pinhal, mestrado em Agronomia na área de Agrometeorologia e doutorado em Agronomia na área de Irrigação e Drenagem, ambos na Exalc-USP. Fez seu pós-doutorado na Universidade de Guelph, no ano de 2003, e posteriormente, em 2008, nesta mesma unidade, atuou como pesquisador visitante. Pesquisador CNPq atualmente no nível 1A. De 2013 a 2015, foi editor científico da revista Ciência Agrícola, Exalc-USP, sendo, a partir de julho de 2015, o editor-chefe da mesma. Paulo, eu te passo a palavra, e muito obrigada. Ok, obrigado, professora Anastácia, obrigado, Laura, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Da outra vez foi presencial, né, sempre tem uma pegada diferente, hoje aqui nesse novo formato, mas a gente vai tentar aí ser o mais dinâmico possível para que vocês consigam aproveitar ao máximo e entender como que, primeiro, por que a gente tem que publicar artigos, em segundo, como que funciona uma revista científica, né, para a gente entender um pouco dos processos. Muitas vezes a gente fica chateado aí com as demoras, mas infelizmente, né, é um processo longo, essa avaliação por pares, nem sempre a gente consegue achar bons revisores e quando acha, esse pessoal está muito ocupado, mas de qualquer forma eu vou dar uma visão geral sobre esse tema, né, e obviamente longe de querer ensinar vocês a publicarem artigos, né, ou escrever como escrever um artigo, mas mais no sentido de dar algumas dicas do ponto de vista de quem é um editor, né. Eu já atuei em várias revistas, né, hoje eu atuo em algumas, como a professora Laura falou, aqui na tela, acredito que todos já estão vendo? Sim, professor, já está dando para ver. Laura? Isso. Eu estou com a tela cheia aqui na apresentação, não estava vendo o sinal, vocês precisam me falar mesmo. Mas tudo bem. Então, começando a apresentação, como a Laura falou, sou professor aqui da Exalc, na área de agrometeorologia, no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc. É uma mistura aí de dois departamentos. Sou editor-chefe da revista Ciência Agrícola, uma revista que a gente vai falar bastante dela aqui, que é a revista da Exalc, uma das principais revistas na área de ciências agrárias aqui do Brasil, e também com uma certa penetração internacional. Eu atuo ainda como editor associado da International Journal of Biometeorology, que é bem específica na minha área, né, mas abrange outras áreas também, que a meteorologia se aplica a questões biológicas, né, como saúde humana, a parte também de turismo, a parte de fenologia das plantas silvestres, e aí entra também a influência da meteorologia
na questão da agricultura. Então, eu sou editor responsável por essa área. Além disso, eu atuo como membro dos comitês editoriais de outras 4 revistas. Uma delas é a International Journal of Plant Production, que é bem geral em termos de produção agrícola, que nem é a Ciência Agrícola, né, muito parecida. Tem a Applied Sciences, que é uma revista bem geral também sobre ciências aplicadas, e aí a agricultura também entra nesse contexto. Essas 2 revistas, assim como a International Journal of Biometeorology, é da Springer Nature, né? A Springer comprou a Nature comprou a Springer, um negócio assim, mas é uma editora muito forte, internacional, né, a Springer, então ela é responsável pela publicação dessas 3 revistas que eu mencionei. Além disso, eu atuo em outras 2 revistas, são mais regionais, bem dentro da minha área, que é a Italian Journal of Agrometeorology e a revista Argentina de Agrometeorologia, que infelizmente não andam muito bem das pernas lá, né? Toda a situação que a Argentina vem passando, mas de qualquer forma é uma revista da Universidade de Córdoba e que se tenta se manter ativa, mesmo nessas situações aí de uma crise financeira muito grande. Mas de qualquer forma, essas são as revistas. Eu já passei pela Revista Brasileira de Agrometeorologia, que hoje se chama Agrometeoros, fui editor lá também, e também atuei como editor associado da Revista Brasileira de Meteorologia. Então, vejam que eu tenho aí uma experiência longa, não que fosse um desejo meu fazer isso, porque esse é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada para fazer isso, tem um trabalho imenso, tá? Mas, de qualquer forma, é aquela velha história, né? Alguém precisa fazer. E se ninguém assumir isso aí, né, como é que faz? Então, eu acabei, ao longo da minha carreira, assumindo esses desafios. Então, hoje eu gasto um bom tempo da minha semana revisando artigo para os outros, né? Além de atuar como editor, né, eu também atuo como revisor. Então, é um trabalho realmente bastante pesado nesse sentido, né, de você estar o tempo todo revisando texto de outros, como revisor ou como editor, e, obviamente, você também tem que revisar, eu, no meu caso, né, tenho que revisar os artigos dos meus alunos, né? Então, aqui eu atuo no programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas, onde a gente tem mestrado, doutorado, e também temos alunos de pós-doutorado. Então, tudo isso aí resume um pouco, né, a minha atuação profissional. Mas, vindo aí, né, para o tema que é a nossa palestra, que é a redação de artigos para revistas de alto impacto, como eu disse, eu não quero aqui ensinar ninguém a escrever, mesmo porque esse é um processo contínuo. A gente está continuamente aprendendo como escrever artigos, né? Os artigos que eu escrevia no início da minha carreira, somente em português, em revistas de pouco impacto, hoje eu já estou num outro patamar, em função de toda essa experiência que eu fui acumulando ao longo de 33 anos, né, atuando na área científica. Primeiro eu passei pelo Instituto de Pesquisas Meteorológicas, lá em Bauru, né, da Unesp. Posteriormente vim para o Instituto Agronômico Campinas e finalmente vim para a Exalc, né? Então, ao longo desse período todo aí, eu fui aprimorando, né, as minhas técnicas de escrita e, obviamente, existem diversos estilos, cada um tem o seu estilo. Então, não existe uma receita de bolo para redação de artigo. Existem algumas dicas para que o seu artigo fique o mais próximo de um formato que atenda às exigências das mais diversas revistas em todo o mundo, tá? Muito bem, acho que é o primeiro passo aqui, né, para a gente falar, bom, vamos falar de redação de artigo de alto impacto, mas por que a gente tem que publicar artigo científico, né? Bom, existe uma série de razões, tá? Então, eu peguei isso aqui, adaptado de uma colega, que é a Luz Cláudio, ela publicou isso em 2018, desculpa, está meio carregado o slide, mas eu acho que é mais no sentido aqui de a gente colocar todos esses tópicos, né? Então, o primeiro ponto é que o ato de colocar sua pesquisa no papel ajuda você mesmo a esclarecer seus objetivos para a pesquisa, ou ajuda a revisar e interpretar seus próprios dados e te força a comparar o que você está fazendo com outros. Então, você não pode viver no seu mundinho. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo, né, em paralelo ao que você está fazendo. Então, você precisa estar, o quê? Fazendo revisão de literatura e se conectando ao que outros pesquisadores estão fazendo. Agora, imagine que se ninguém publicasse, como é que seria isso, né? Então, você não saberia o que outros colegas estão fazendo que poderiam dar insights para a sua própria pesquisa, ou você pegar daquele ponto que aquele cara chegou e avançar em relação a isso, tá?
Bom, outra coisa, a revisão por pares fornece um feedback importante sobre a validade da abordagem da sua pesquisa. Então, a partir do momento que você submete seu artigo para uma revista, e isso passa para os revisores, e a gente, obviamente, torce para que sejam bons revisores, que não usem de questões pessoais para tentar te prejudicar, porque isso acontece, infelizmente, a ciência, assim como qualquer outro segmento da vida humana, tem esse tipo de coisa, né? Então, acontece, às vezes, de pegar um revisor aí que ou te conhece ou que quer te prejudicar e fica causando problemas. Mas, obviamente, a gente torce para que a gente possa pegar bons revisores, e isso fornece uma visão para a gente de fora, né? Então, obviamente, isso muitas vezes te ajuda a melhorar muito o seu artigo, tá? Até mesmo interpretar seus resultados. Então, tem alguns trabalhos que vocês vão achar na literatura, que a hora que você vai lá no fim, está assim, agradecimentos. E aí os autores agradecem aos revisores anônimos que ajudaram a melhorar muito o artigo. Então, veja que essa troca de ideias é importante. E se você não participa desse processo, você não ganha. Então, é um processo de ganha-ganha, né? Por quê? Porque o cara que está revisando o seu artigo, ele também está tirando insights, apesar de nem saber quem você é, porque a gente tem o double blind, né? Que quer dizer, o autor não sabe quem é o revisor não sabe quem é o autor. Outras revistas é somente o autor que não sabe quem é o revisor, mas o revisor sabe quem são os autores. Depende da revista. Mas que seja, todo mundo está ganhando nesse processo. Porque eu, ao avaliar um artigo, eu estou vendo o que o cara fez, né? E vou tirando insight para a minha própria pesquisa. E vou dando sugestões para que a pesquisa do colega também melhore, né? Outro ponto, comunicar as informações que você encontrou, né? Como eu falei, ajuda a avançar o conhecimento da ciência, tá? Então, vai ajudar outros pesquisadores a elevar o conhecimento que eles têm dentro da sua área. Escrever e publicar coloca a sua pesquisa num contexto mais amplo. É uma forma de você divulgar. Depois nós vamos ver como é que surgiram as revistas científicas, né? De você divulgar o que você está fazendo. Ah, eu vou colocar numa revista técnica. Sim, muito bom. Tem revistas que são revistas técnicas, são trabalhos mais simples, de cunho mais local, ou que você precisa que a penetração seja mais para pequenos produtores ou uma comunidade qualquer, né? Você vai ter que buscar o veículo que chega nessa comunidade. Agora, isso não implica que você não possa publicar um artigo para atingir também os seus pares em termos de outros pesquisadores que estão buscando soluções semelhantes às que você está criando, tá? Seu artigo publicado pode ajudar... Só um minutinho, pessoal. Então, opa, peguei errado. Então, o seu artigo publicado pode ajudar no desenvolvimento de produtos que auxiliem a sociedade. No entanto, esses produtos necessitam estar embasados em conhecimento científico sólido. Opa, ficou errado aqui, mas tudo bem. E o que quer dizer isso, né? Quer dizer, estou publicando meu artigo, né? Esse artigo, muitas vezes, você não pensou que isso pode virar um produto, mas alguém viu isso. E fala, puxa vida, olha, eu criei um método aqui, ou uma técnica, eu consigo aplicar num nível que não precisa ser um nível científico, né? E trazer um benefício aqui para a sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com a parte de modelos de simulação de produtividade. É um negócio extremamente complexo, que muitas vezes você vai explicar para o agricultor ou para mesmo uma empresa agrícola que tem lá os agrônomos, tal, a pessoa não consegue entender a complexidade que está por trás daquilo. Mas qual que é o ponto importante? Acabou da bateria aqui, só um minutinho. O que é o ponto importante? Né? O ponto importante é que a sua pesquisa, se você simplificar ela, isso pode criar um produto. Então, hoje a gente tem, por exemplo, sistemas de previsão de safra baseados nesses produtos, né? Que foram publicados como artigos científicos. Tá? Bom, a publicação ajuda a estabelecer você como especialista na sua área de conhecimento. Né? Bom, eu estou aqui falando para vocês, né? Se eu não me aventurasse a ser um autor de trabalhos científicos e publicar, como é que eu teria propriedade para estar falando para vocês aqui? Né? Então, o artigo científico, quanto mais você estiver publicando, e obviamente não publicar por publicar, mas publicando os resultados da sua pesquisa, isso vai fazendo com que seus pares, seus colegas, te reconheçam como uma autoridade naquela área. Agora, você não publicou nada, né? Vocês estão vendo na mídia aí, tá uma confusão danada, né? Aí vai uma
pesquisadora lá que publicou já não sei quantos mil artigos e fala com toda a propriedade, e vai uma outra pessoa lá que nunca publicou nada, em quem você vai acreditar, né? Então, a gente tem que ter muito discernimento nesse momento. Por quê? Porque o conhecimento científico, ele é toda a base para que a gente depois consiga aplicar isso na prática, tá? Ter um corpo robusto de trabalhos publicados, obviamente, ajuda você a avançar na sua carreira científica ou mesmo em outros segmentos. Veja, hoje, a gente tem muitos alunos do setor privado procurando os cursos de pós-graduação. Por quê? Porque o cara faz um MBA, beleza, fez um TCCzinho lá só para cumprir o programa, mas o que ele gerou de conhecimento? Muitas vezes ele fez uma análise de um case ali, que tá bom, para ele foi importante, mas o que isso agregou? Aí o que está acontecendo? Hoje eu recebo muitos alunos de empresas agrícolas, agrônomos, que justamente eles querem o quê? Fazer um trabalho mais robusto que efetivamente traga uma solução para um problema efetivo que eles têm na prática, tá? Então, eu já tive orientados aí do segmento de cana-de-açúcar, já tive orientados de outros segmentos aí. Por quê? Porque o pessoal está preocupado. A gente quer criar soluções que a gente chama de pesquisa operacional. Para o meu sistema operacional aqui funcionar, eu preciso trazer uma solução para esse problema, né? Só contando um caso, teve um orientado de uma grande empresa sucroenergética e que ele chegou para mim e falou: professor, nas nossas unidades, o período que a gente usa para colher a cana é o mesmo em todas as unidades que a gente tem espalhadas aí por 4 estados. Isso está errado. Então, vamos buscar uma solução. Então, a gente criou um modelo para identificar para cada região qual é o número de dias trabalháveis para o período de colheita. Por quê? Porque isso interfere no dimensionamento das colheitadeiras. Então, tinha região que as colheitadeiras ficavam ociosas, porque a janela, né, eles tinham uma janela muito curta de plantio, né, muito longa, então ele podia usar menos máquinas. Aí, no outro lugar, que ele tinha uma janela mais curta para a colheita, ele tinha que ter mais máquinas para conseguir colher tudo naquele tempo. Então, veja que o dimensionamento, isso aí é um problema operacional. E aí nós criamos um trabalho, foi uma tese de doutorado, que trouxe aí uma solução não só para a empresa dele, mas para qualquer outra empresa do setor sucroenergético que queira usar esse trabalho, tá? Então é importante, né, nesse contexto aí, a gente também ter isso no sentido de ajudar a gente a trazer conhecimento para o setor público, tá? Muito bem. E a publicação de artigos ajuda também na avaliação de mérito dos pedidos de recursos. Então, veja que hoje nós estamos aí numa situação, né, não só em termos de CNPq, como CAPES, mas também FAPESP, uma restrição de recursos muito grande, né? Cada vez mais colegas solicitando recurso, cada vez menos recursos, e, infelizmente, no processo de avaliação, o que eles vão fazer? Quem tiver um currículo melhor, quem publica mais, é quem vai ter mais chance, né? Então, esse é um processo aí que, se você decidir pela carreira científica, obviamente é importante que você tenha os seus trabalhos. E aqui não é só quantidade, né? Hoje essa é uma polêmica muito grande, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a gente também tem a questão como é que eu posso falar? Da qualidade dos trabalhos, né? Então, às vezes, a gente vê aí muitos colegas que chegam com currículos, alguns alunos que vêm até para mim aqui na pós-graduação, o cara acabou o mestrado, ele tem 50 artigos publicados, né? Então, isso é um negócio que até assusta, né? E aí você fala, bom, mas disso tudo, espremendo, o que efetivamente sai de trabalho importante, né? Às vezes os alunos me publicam, falam, professor, eu estou tentando ir para o exterior e preciso publicar qualquer coisa. Eu falo, cara, isso não é assim que a banda toca, né? Quer dizer, tem que ter uma razão para as coisas, não o fato de você querer ir para o exterior, que agora eu preciso publicar, né, desenfreadamente. Não, ciência não se faz desse jeito, tá? Muito bem, então aqui era mais para ilustrar isso, né? Agora, o importante também é a gente entender o que é uma revista científica, tá? Então, a revista científica é um veículo para publicação periódica de trabalhos acadêmicos. Então, como que se originaram essas revistas? Elas se originaram de relatórios e correspondências que ocorriam entre pesquisadores, lá em 1600, né? século
15, 16, 17, nesse período, o pessoal não tinha como se comunicar, né? Principalmente lá na Europa, né? As distâncias que eles tinham que percorrer a cavalo, carroça, né? Então, eles mandavam os relatórios do que eles estavam fazendo para outros pesquisadores, cartas dizendo, olha, eu fiz isso, o que você acha, tal. Eles tinham poucas oportunidades de se reunir. Então, começou tudo a partir daí. Veja que essa aqui é a primeira revista científica, né, formal, que foi criada em 1665, que é o Philosophical Transactions da Royal Academy of Science, da Royal Society. Então, vocês vejam que existe até hoje, está o site deles aqui, né? Então, veja que começou lá atrás com transactions, e por isso que os nomes, né? Porque transações, né? Eles mandavam, recebiam, faziam esse tipo de transação na troca de informação. Proceedings, letters, né? A gente tem várias revistas que são letters of alguma coisa. Então, tudo se originou lá atrás, tá? Por quê? Porque os pesquisadores sentiam a necessidade de trocar, compartilhar conhecimento. E, obviamente, isso acabou por criar as revistas científicas. Tá? Bom, vamos focar na Ciência Agrícola, né? Só para a gente conhecer um pouquinho do que é uma revista científica e a estrutura dela. Então, a Ciência Agrícola é uma revista bimensal aqui da Exalc, da Universidade de São Paulo. Então, a gente publica mês sim, mês não. A gente tem, então, 6 números por ano. Tá? A gente publica artigos originais nas áreas, né? Na área de ciências agrárias e ambientais. E começou tudo lá em 1944 e perdurou até 1991 como anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma revista bastante endógena, que só publicava majoritariamente trabalhos da própria escola, né, com o processo de revisão por pares, porém tinha essa questão da endogenia, de não ser uma revista muito aberta. Lógico, aceitava trabalhos de fora também, mas muito poucos. E era muito comum, nessa época, cada instituição ter a sua revista. Então, lá, por exemplo, essas instituições mais tradicionais, né, esse Exalc acabou de fazer 120 anos. Então, você pega o Instituto Agronômico Campinas, que é até mais antigo que a Exalc, de 1890, o Instituto Agronômico Campinas tem até hoje a Bragantia. Né? Aí você vai para a Embrapa, tem a PAB, Pesquisa Agropecuária Brasileira. Aí vai indo, né? Cada uma dessas instituições acabava por criar a sua revista para veicular somente os trabalhos que eram realizados pela instituição. Até hoje, a gente ainda tem alguns colegas que pensam assim, né? Então, às vezes, o colega manda um trabalho da Exalc para mim, por algum motivo o trabalho é rejeitado, ele vem brigar comigo, porque ele fala, pô, é o trabalho da escola, tem que publicar aqui na escola. Não. Hoje é Ciência Agrícola, né? Hoje não, a partir de 92, se tornou uma revista aberta, né? Ou seja, a gente publica trabalhos de todo mundo e tem a revisão por pares e a gente tem que obedecer esse processo. Não é mandou, publicou. Então, a gente tem que ter realmente aí todo o processo científico muito bem conduzido. A revista, então, esse ano está fazendo 77 anos, né? Que é uma idade aí bastante relevante, né, para uma revista científica. Se eu não me engano, perde só para a Bragantia mesmo, que é um pouquinho mais velha, tá? E hoje a Ciência Agrícola tem essa cara aí, né? A gente tem um fator de impacto, que é um índice hoje utilizado, isso aí muda com o tempo, né? Mas hoje é o índice mais utilizado pelas revistas, que significa o quê? Quantos trabalhos em 2020 foram citados de 2018 e 2019, por exemplo, em relação aos trabalhos publicados nesse período. Então, eu tenho lá 20 trabalhos publicados, né? Se eu tive 40 citações, eu vou ter um fator de impacto 2, tá? Então, é um processo aí bem longo, né? Para você, primeiro, ser indexado pelo Web of Science, depois ter a oportunidade de começar a fazer parte do seleto grupo das revistas que tem fator de impacto, e aí esse processo é lento, principalmente para revistas que não estão aí dentro do circuito, né, das mais procuradas. Então, a Ciência Agrícola, apesar de ser uma revista que hoje publica totalmente em inglês, hoje não, né? Há muito tempo, desde começo dos anos 2000, se não me engano, foi 2004, então aí mais de 15 anos, 16, quase 17 anos, que a gente publica só em inglês, tá?
para ter uma penetração internacional maior, para o pessoal entender o que a gente faz aqui, porque durante muito tempo a gente ficou publicando só em português, né? E a gente tinha o quê? O mundo fazendo pesquisas, às vezes, até piores, muito piores que as nossas, e esses caras sendo reconhecidos, e a gente não. Então, a gente tem que entender que a publicação em inglês é justamente para fazer com que a ciência não tenha barreiras, né? Agora, lógico, se é um trabalho importante para uma determinada situação em que o público não lê inglês, a gente pode transformar isso através de outros veículos, né? Usar revistas técnicas ou depois fazer um resumo desse artigo, né, para você colocar num contexto mais regional e ter diversas outras formas de a gente colocar isso num contexto mais nacional, tá? Então, hoje, essa é a tendência da grande maioria das revistas científicas na área de ciências agrárias e outras áreas também, que é aceitar trabalhos só em inglês. Então, esse é um processo também de evolução, né? Porque a gente tem, naturalmente, uma dificuldade com a língua estrangeira. Falar é uma coisa, a gente até consegue entender e falar alguma coisa, outra coisa é escrever, né? Então, esse é um processo também de aprendizado que, ao longo do tempo, vocês vão adquirir. Tá? E a gente também está classificado no QualisCaps como A2, a gente estava como A1, depois mudou o sistema, né? Ampliou, a classe A era A1 e A2, depois passou para A1, A2, A3 e A4, e aí a gente tem de B1 a B5, se eu não me engano, e depois as revistas C. Então, nós estamos classificados aí como uma revista internacional, né? E, consequentemente, não dá para a gente comparar a Ciência Agrícola com a Nature Science, que tem um nível de citações muito maior que o nosso. Então, eu acho que é uma classificação bastante justa, né? Porque quando a gente estava como A1, a gente estava no mesmo patamar dessas grandes revistas internacionais. Então, eu acho que estava até um pouco injusto. E agora a gente está mais bem encaixado aí dentro do que é efetivamente a colocação da ciência agrícola, tá? Muito bem, então a revista ela tem uma estrutura, né, de pessoas para tocar essa revista. Então, eu estou como editor-chefe desde 2015, passei 2 anos praticamente como um editor científico, que basicamente era a atuação do editor-chefe. A partir de 2015 assumi como editor-chefe. Estou aí pensando já num processo de transição, né, para conseguir encontrar alguém para me substituir, porque realmente é um trabalho bastante grande, né, principalmente quando você se envolve com outras revistas também. Mas a gente tem um conselho editorial. Esse conselho editorial, basicamente, são professores que trabalham em outras revistas internacionais ou já foram editores da Ciência Agrícola, como o professor Klaus Reicher, que hoje é professor aposentado, mas ainda está nativa como professor sênior do programa de pós-graduação em fitotecnia. O professor Aleone, que é do departamento de solos, que foi editor então o Klaus durante 10 anos, o Aleone durante 15 anos, deram grandes contribuições para a ciência agrícola ser o que é hoje, tá? E aí a gente tem colegas da área de zootecnia, da área de fitotecnia, da área de silvicultura e também da área de genética. Então, esses conselheiros têm o papel de uma vez por ano se reunir e falar, olha, vão parar de publicar em papel. Tá bom, é uma decisão do conselho, não uma decisão do editor-chefe, tá? Agora nós vamos deixar de publicar trabalho em tal área. Tudo bem, é uma decisão do conselho, então várias cabeças pensando, obviamente, tem mais discernimento para tomar decisão como essa. Depois, nós temos os editores associados, o papel deles, o que é? É assumir os trabalhos nas suas áreas específicas. Então, a gente tem colegas da área de entomologia, da área de zootecnia, de fitotecnia, de fisiologia vegetal, de agrometeorologia, fitopatologia e microbiologia, vai indo, né? Então, a gente tenta cobrir todo o escopo da revista com os colegas, alguns desses que estão aqui já até saíram, né, e entraram outros, mas, de uma forma geral, a gente tenta manter um bom equilíbrio entre colegas do exterior ou de instituições que não Exalc e colegas da Exalc do Brasil. Então, vejam que a gente tem colegas dos Estados Unidos, a gente tem colegas da Itália, a gente tem colegas que atuam aqui da Argentina, da Alemanha, tá? Também Estados Unidos aqui, e aí vai, né? Portugal, Polônia. Então, a ideia é, assim, ter colegas de fora que nos ajudem aí a fazer o processo editorial. Então, o papel desses editores associados é justamente receber
depois da avaliação do trabalho do editor-chefe, receber o trabalho e conduzir todo o processo de revisão por pares, tá? Por quê? Porque ele, sendo especialista da área, fica muito mais fácil dele entender, né, a importância daquele trabalho. Veja que eu sou de uma área específica, obviamente tenho uma visão geral pela experiência que eu adquiri ao longo do tempo, mas eu não consigo dizer se um trabalho na área de genética molecular é bom ou não, né? Eu tenho que mandar, então, para o editor que seja dessa área. E, além disso, a gente tem uma equipe, né, com editora gráfica, secretárias, bibliotecárias, assessores aí de língua inglesa, né? Hoje não são mais esses professores, mas eles ajudavam bastante a gente. Hoje a gente tem revisores profissionais que pegam todos os trabalhos depois que eles são aceitos para passar um pente fino no inglês para ver se está tudo ok. E a gente também tem 2 assessores, que são esses 2 aqui que ainda atuam, na área de estatística. Então, às vezes, tem um trabalho que, puxa vida, a estatística aplicada lá não está muito legal, manda o trabalho para o assessor, ele dá um parecer para tocar o trabalho em frente ou não, né? Então, esse também é um papel importante, porque muitas vezes o cara está aplicando uma técnica estatística que não é apropriada para aquele conjunto de dados. Muito bem, então como é que funcionam as etapas do processo editorial? Então, o fluxo editorial, para vocês entenderem por que isso toma tempo, né? Você tem primeiramente a submissão. Então, você decidiu pela Ciência Agrícola, preparou o seu trabalho, olhou lá as normas, e você já estava com o artigo escrito, né? Você fala, tudo bem, né? Vou lá olhar as normas, submeti, aí vem para a gente. Então, o que a gente vai avaliar primeiro? Se está dentro das normas. Porque se não estiver dentro das normas, e infelizmente, cada revista tem as suas normas, né? Se não estiver dentro das normas, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar de volta para você. E outra coisa que a gente avalia, isso é muito importante, é a questão de plágio e autoplágio. Qual o nível de plágio e autoplágio? Então, pô, você já publicou um trabalho lá no passado, você fala, puxa, mas publiquei em português, agora eu quero publicar em inglês. Não pode, tá? Porque esse trabalho já está publicado. Então, isso caracteriza um autoplágio. E o plágio, vocês sabem bem, né? O cara pega o trabalho de outro colega, né? E vai costurando e cria um outro trabalho. Então, a gente tem hoje os detectores de plágio e autoplágio, né? Existem vários, a gente usa muito o Authenticate, e também o CopSpider, que esse até tem uma versão livre na internet, então antes de submeter o trabalho, até é interessante que vocês passem pelo detector de plágio. Alguns programas de pós-graduação, como o nosso, né, Exalc, como um todo, exige que os orientadores, antes de submeter as teses, passe o trabalho por esse sistema de detecção de plágio, justamente para não ter nenhum problema a posteriori, como já aconteceu de, por exemplo, uma autora pegar as fotos de outro colega e pôr o trabalho dela como sendo dela. Aí o cara entrou com uma ação e, obviamente, tanto o orientador, como a autora, como a universidade, todo mundo acabou sendo penalizado por isso. Então, o que acontece? Avalia normas, avalia plágio, autoplágio, volta para o autor. Se não tiver de acordo, vai voltar. Então, muitas vezes eu detecto lá, a gente admite 5% de plágio ou autoplágio. O que significa? Citação, que você usou uma frase muito parecida, tal. Passou desse limite, a gente devolve para o autor e fala, olha, dá uma acertada aí no artigo, muda o texto para não ficar caracterizado nem plágio ou autoplágio. Então, veja que isso aqui já toma um tempo, né? Muito bem, se passar e tiver tudo ok, vem para mim, editor-chefe. Aí eu vou fazer o quê? Vou avaliar. Então, eu posso solicitar ao autor que faça uma resubmissão, porque o trabalho não está legal, então eu rejeito e falo, olha, eu estou rejeitando, mas eu permito que você resubmeta, tá? Muito bem. Ou, se acontecer isso, né, nesse caso, volta para o autor para ele ajustar o trabalho e aí vai voltar todo o processo de novo, tá? Então, veja que todo o processo, sempre que ocorre uma submissão ou resubmissão, vai passar pela avaliação de normas e de plágio e autoplágio. Eu posso fazer também a rejeição imediata. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, na Ciência Agrícola, a gente tem cerca aí de 40%, 50% de rejeição inicial. Por quê? Porque nós publicamos 70, 80 artigos por ano, que é o que cabe na nossa revista. E a gente recebe 300 submissões. Então, eu tenho que ir peneirando isso, né? Por quê? Você fala, mas você falou 50, 60, mas é que depois vai encavalando o trabalho. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos publicando artigos já de 2022, tá? Infelizmente, isso acontece, porque a gente tem uma capacidade
e a gente não consegue aceitar todos os trabalhos. Então, os trabalhos, obviamente, depende muito desse meu feeling, de ver, olha, esse trabalho tem impacto, esse não tem, o trabalho aqui não está legal, ou é um trabalho de cunho muito local, que não vai ter aí, né, uma abrangência mais a nível nacional ou internacional, então pode ter essa rejeição. E, gente, não se incomodem com isso, viu? Porque eu, com 33 anos de carreira, né, e outros colegas aí, volta e meia, você manda, já vem rejeição imediata, né? O bom é que essa rejeição imediata é rápida, e aí você já decide por outra revista. Então, recentemente fiz um trabalho com os colegas da zootecnia, né, aqui da Exalc, a gente submeteu esse trabalho para 7 revistas. Na 7ª que foi aceito e foi para revisão, nem sei se vai ser aceito. Mas a gente tem esse processo. Submete, não é do escopo. Submete, não está legal. Submete, depende da revista, tá? Mas acontece. E a gente não pode desanimar, porque isso faz parte do processo, tá? Cada vez mais competitivo aí, né? Essa situação, e é óbvio, as melhores revistas vão ter uma procura maior e a chance de rejeição é maior. Se passar para revisão, você já fica contente, porque já foi um grande feito. Muito bem. Se passar por tudo ok, eu decidi que o trabalho está legal, vai para o editor associado. Aí o editor associado, ele agora pode rejeitar imediatamente, ele pode rejeitar e solicitar, né, resubmissão, aí volta todo o processo de novo. Só que nesse processo, como foi ele que rejeitou, esse trabalho, quando vem, depois das normas do plágio, ele não vem para mim, ele já vai direto para o editor associado, que é o responsável pelo trabalho. Bom, se tiver tudo ok, o editor associado vai mandar para os revisores. E cada revisor vai ter um prazo mais ou menos de 1 mês para fazer a revisão. Só que esse processo todo aqui, isso aqui já tomou quase 2 meses, tá? Então, você achar que você vai submeter um artigo e em 1 mês vai estar publicado, isso é muito raro acontecer. Tá? A não ser que o trabalho seja um trabalho excepcional, que o editor-chefe já viu, opa, esse aqui não precisa nem revisor, nem nada. Né? Já vamos aceitar de cara, porque é um trabalho de alto impacto, extremamente importante, e vamos botar para frente, como já aconteceu. Tá? Mas é muito raro. Então, às vezes, me escrevem colegas, né, de outros países, principalmente, não sei porquê, da Tailândia, porque eles, para defender, eles têm que defender um doutorado lá, eles têm que ter um trabalho publicado. Então, eles mandam para a revista, falam, professor, dá para sair publicado no final do mês? Porque eu preciso defender minha tese. Eu falo, olha, me desculpa, mas não dá. Entendeu? Tem todo o processo, porque mesmo depois de ir para os revisores, o revisor pode sugerir rejeição imediata. Ele pode dar o aceite ou solicitar a revisão. E aí volta para o autor, volta para o editor associado, e isso aqui vai ocorrer N vezes, tá? Às vezes, 1 rodada só de revisão é suficiente, mas normalmente 2 rodadas é o mais comum, tá? Então, vai para o revisor, ele avalia, volta para o autor, ele ressubmete com as correções, vai de novo para o revisor vai, melhorou, não melhorou, e aí, a partir daí, se toma a revisão, decisão. Mas já houve casos aí de ter 4 rounds de revisão. Então, aí o tempo vai aumentando, Então, você passa lá de 3, 4, 5, às vezes 6 meses, porque toda vez que volta para o autor, a gente dá também um período de 1 mês para eles fazerem a revisão. Então, depende muito da velocidade desse processo. Então, veja que é complexo, não é simples, tá? A gente que está envolvido aqui, a gente sabe que existe uma variação muito grande, mas esse é um negócio que realmente é complexo, e o aceite vai vir lá depois de alguns meses nesse processo. E, gente, é normal, tá? Eu submeti outro dia um trabalho para uma revista top aí na área, chama Theoretical and Applied Climatology, que é da minha área. Demorou 1 ano para vir o parecer de um revisor. E isso porque eu fiquei enchendo o saco do editor lá. Falei, olha, 1 ano já, como é que é? Né? Aí ele falava, eu não consigo um segundo parecer. Eu falei, olha, mas não dá para você tomar a decisão com um parecer só? Então, às vezes, acontece isso. A gente tem, por regra, um mínimo de 2 pareceres de revisores, mas, às vezes, pode ser que você tenha que tomar a decisão, né, o editor tomar a decisão com um parecer só. Bom, e depois que aceitou o trabalho, porque isso aqui foi uma etapa, né? Depois que aceitou o trabalho, tem que fazer todo o checklist pela secretaria, né, para checar tudo, se as figuras estão ok, se as unidades estão no sistema internacional, corrigir as referências, corrigir legenda de figura, tabela, né?
depois vem a segunda checagem de plágio, porque depois de tudo isso, você alterou o texto. E você alterou o texto, e isso só está no contexto lá do editor associado. Ele não vai passar no Authenticate. Aí, quando vem a versão final, checa plágio. Se tiver com problema, volta para o autor, tá? E para o editor. Verificação de referências e citações, porque às vezes o pessoal coloca, né, a citação de forma errada. Hoje a gente tem alguns sistemas que auxiliam aí você já manter os padrões da revista. Envio ao autor correspondente para correção, né? Então, preparamos tudo, tá bom, tá ok. Vamos mandar para o autor para ele ver se tem alguma correção a fazer, porque às vezes passou alguma coisinha. Bom, volta do autor, correções solicitadas, a secretaria vai avaliar, né? Vai enviar para o corretor, né, para o revisor de língua inglesa, tá? Mais 5 dias. Envio da versão final para mim. Então, o trabalho, quando ele está na versão final, eu que vou bater o martelo se vai para frente ou não, né? De todo esse processo, se precisa de alguma correção. Então, às vezes, manda para o pessoal da correção de inglês, pô, ele corrigiu um negócio que a frase ficou sem sentido. Então, eu já vou olhando tudo que ele fez de correção para ver onde que eu tenho que, onde eu posso ajudar. Às vezes, até o revisor, não entendi essa frase. Aí eu mando de volta para o autor, reescreve, porque ele não entendeu. Então, gente, vocês estão vendo aí que leva tempo. Envio do trabalho para formatação, né, prova tipográfica. Hoje não tem mais isso, na realidade, hoje é a pautação. A gente manda para uma empresa externa para montar o HLM, acho que é HML, tá? Que é a versão que vai ficar lá na internet, que a hora que você clicar aparece o texto lá na sua tela, tá? Vamos enviar a prova tipográfica aí já editorada, como sai na revista, né? Para o autor correspondente, ele ainda vai ter um prazo para corrigir isso. Envio novamente dessas correções do autor para o editor-chefe, para ver se ele não mudou muita coisa, que às vezes o cara vem lá e pede para colocar mais uma página de texto. Não pode, né? O que foi aprovado foi aquilo. Ele pode fazer pequenas correções, então, onde era para ser uma vírgula, sai um ponto, ou uma palavra ou outra. Então, é um processo realmente demorado. E aí, ele vai ter a editoração final, o artigo vai ser corrigido, paginado, e aí sim vai de novo para o autor, para ver se está tudo ok, e aí a gente manda aí para XML. Eu falei HML, né? XML, e aí todo esse processo vai indo, envio para a Cielo, e a Cielo ainda tem um prazo para disponibilizar o artigo online. Então, hoje a gente usa a base Cielo, né? A gente já foi convidado aí por várias revistas, editoras internacionais, Elsevier, a própria Springer, para que a gente coloque a nossa revista na base deles, mas infelizmente a nossa revista, ou felizmente, né, logicamente se for via essas editoras grandes, né, eles têm mecanismo aí de alavancar a revista, mas no nosso caso é uma revista do setor público, eu não tenho como passar a revista para que essas empresas monetizem com isso. Então a gente tem se mantido forte e firme aqui. Não sei até quando, né? Pode ser que em algum momento a escola decida falar, olha, nós não vamos mais bancar funcionário, nós não vamos mais querer que você gaste tanto seu tempo para trabalhar para a revista, vamos botar isso na mão de uma editora. Mas essa decisão não é minha, né? Essa decisão vai ter que ser da diretoria da escola. E outra coisa que a gente faz, que é muito importante, a gente monitora as citações pelo Web of Science. Por quê? Porque isso aí é o que vai dar o fator de impacto, quantas citações a gente tem. E se alguém fizer uma citação de um trabalho da nossa revista, ou qualquer outra revista, e ele colocar o nome do autor errado, ou ele colocar uma palavra errada no título, ou ele não citar corretamente o nome da revista, não contabiliza essa citação para a gente. Então, o que a gente faz? As nossas funcionárias, né, elas ficam, a cada 6 meses, elas entram lá no Web of Science e vê todas as citações que a revista recebeu, né, puxando por algumas palavras-chave, e vê se tem algum erro. Se tiver erro, solicita a correção, e aí, isso aí, de um ano, por exemplo, o nosso fator de impacto era 0,9. Aí, depois dessas correções, nosso fator de impacto subiu para 1,1. Então, veja que isso é importante no contexto aí também da gente ter nosso mérito reconhecido, tá? Muito bem, então vamos agora, né, entendemos como que funciona a revista, a gente entendeu o impacto, né, em termos de tempo que tem todo esse processo, demora, né, não tem como fazer esse processo todo em apenas um mês,
Então, o tempo mínimo, 3 meses, o tempo máximo segue até 1 ano. Então, a gente fica com tempo médio aí em torno de 7 meses, tá? Então, agora vamos pegar o seguinte, vamos pegar a Ciência Agrícola como exemplo, né? E falar assim, ó, se a gente quer publicar numa revista de qualidade, né, essas revistas estão cada vez mais exigentes, tá? Então, é o caso da Ciência Agrícola. Tá? O pessoal submete, às vezes, o trabalho e não passa para o processo de revisão. Vai ser rejeitado. Por quê? Porque a gente tem uma equipe restrita de editores associados. Eu não posso sobrecarregar esse pessoal também, tá? Por quê? Porque também é um trabalho voluntário. Então, a gente tenta filtrar e, obviamente, eu vou olhar trabalho por trabalho, essa é a minha função. Eu olho cada uma das submissões e vou ver, olha, o escopo, né, quais são os objetivos, quais foram os resultados. Lógico, não vou ler o trabalho na íntegra, porque senão eu não vou fazer outra coisa da minha vida, tá? Mas eu vou dar uma olhada geral e ver o escopo. Opa, se eu tiver alguma dúvida, consulto o editor da área, tá? Se eu não tiver dúvida, eu falo, bom, aqui já dá para encerrar. Então, muitas vezes vem trabalho da China, que o cara lá numa determinada cidade de uma província da China, ele fez um experimento de 1 ano. Gente, isso não tem aplicabilidade aí em termos internacionais, não vai passar, né? Então, fica fora. Mas vamos pegar aqui, então, a Ciência Agrícola como exemplo, e aí a gente vendo que as revistas estão cada vez mais exigentes, a questão é, o que a gente tem que fazer, né? O que eu faço para publicar um artigo, ou pelo menos ter um artigo que possa ser aceito, ou que, se não for aceito, pelo menos consiga passar para a condição de revisão. Então, a primeira coisa é trabalhar duro, gente. Não tem como a gente ter um trabalho de impacto se a gente, primeiro, não tiver bons resultados. E se não tiver uma boa redação. Então, veja, se eu tiver uma excelente redação, mas os resultados não for bom, você até consegue ali, às vezes, colocar numa revista mais ou menos, mas você não vai enganar o editor, porque o editor vai olhar o quê? Basicamente, a essência do seu trabalho, que são os resultados. Agora, veja o contrário. Se você tiver excelentes resultados, mas sua redação for péssima, o seu trabalho não vai ser aceito também. Tá? Por quê? Porque você não está sabendo se expressar, você não consegue evidenciar a importância dos resultados que você tem. Então, tem que haver essa combinação de bons resultados com boa redação. A gente sabe, por exemplo, que muitos dos trabalhos, né, às vezes não são trabalhos para revistas científicas, né? São trabalhos para revistas técnicas. Tudo bem, a gente tem uma série de revistas técnicas, você vai escrever com a linguagem para a revista técnica. Porque o público que você quer atingir é um público mais específico e, além disso, os dados que você tem, eles são de cunho local. E não adianta você querer colocar esse trabalho num contexto internacional, tá? Então, lógico, se eu tiver um trabalho, por exemplo, com a cultura da soja no Brasil, eu consigo colocar esse trabalho em qualquer revista internacional. Por quê? Porque o Brasil, junto com os Estados Unidos e a Argentina, são os principais produtores de soja do mundo. Ou seja, qualquer impacto que ocorra na produção de soja no Brasil vai impactar o mundo todo. Mesma coisa para a cultura do café, para a cultura dos citros, né? A parte de zootecnia. Então, vejam que, nesse contexto, você precisa ver, né, a dimensão do seu trabalho, mas, obviamente, a gente tem que trabalhar duro para ter bons resultados e boa redação. Agora, isso não implica em ser um fazedor de papers, né? Então, esse é um problema que eu já mencionei para vocês no começo, é um problema sério que a gente vem enfrentando, que é essa coisa da quantidade, né? Então, por exemplo, tem alguns grupos no Brasil que já são reconhecidamente, né, os caras do Trem da Alegria, né? Qual que é não só o Trem da Alegria, né, de ter muitos autores, mas também de publicar muita coisa, né, de pouca relevância. Então, o cara tem lá 500 trabalhos publicados, mas, efetivamente, o que é utilizado pela sociedade? O que ele está trazendo de contribuição? Aí ele vai ver, bom, é uma quantidade grande de trabalhos publicados em revistas de pouco impacto, que acabam por aceitar com um nível de revisão muito raso, e tudo bem, o cara tem um monte de trabalho lá. Agora, né, então a gente tem que pensar o quê? Que, bom, eu prefiro publicar menos artigos, mas artigos bons, do que publicar muita coisa de coisas ruins. Tá? Às vezes você tem ali um conjunto de dados fantástico para publicar um artigo de extrema qualidade,
Mas aí o que você faz? É o que a gente chama de salame science, né, no meio científico. Você pega o artigo e vai picando ele em vários pedacinhos para ter mais artigos. Às vezes cabe isso. O artigo, se colocar tudo no artigo só, vai ficar muita coisa, né? Então, vamos dividir em 2, 3 partes. Tá? Pode acontecer, mas tentem sempre prezar pela qualidade, porque isso é importante. Então, durante muito tempo, a gente acabou dando mais peso para a quantidade. O cara publicou tantos artigos, esse publicou tantos artigos. E aí a gente começou a ver que tinha coisas que não acabavam tendo muito sentido. Tudo bem, o cara até pode ser produtivo. Eu já tive aí um ano que eu publiquei 20 artigos, mas todos em revistas de alto impacto. Por quê? Porque eu estava lá orientando 14 caras, cada um deles publicando 2, 3 artigos por tese ou por dissertação. E aí, quando você começa a ver, tem muito trabalho, mas isso dá trabalho. Então, não é trabalhando 8 horas por dia que você vai conseguir isso, né? Então, trabalhar 14, 20 horas às vezes, né, passando até a madrugada aqui revisando o artigo, faz parte. Agora, você simplesmente ter um monte de trabalho de baixa qualidade, a gente começou a perceber que isso já começou a pesar contra. Então, eu gosto muito de citar um exemplo que aconteceu comigo. Recebi um aluno de doutorado, um cara excelente, com um currículo fantástico, né? E acabou o mestrado, ele chegou para mim com 36 artigos publicados. E, obviamente, os artigos publicados tinham muitos em revistas de baixo impacto. Mas todos os trabalhos que tinham saído da dissertação de mestrado dele eram artigos muito bons, em revistas internacionais. Mas ele estava lá no bolo do que a gente chama de trem da alegria. Então, todo mundo que publicava um trabalho punha o nome do outro, e ele tinha 36 artigos. Bom, chegou na FAPESP, né? Submetemos o projeto dele para a FAPESP mandou parecer falando, olha, o aluno tem muitos artigos publicados, mas em revistas de baixa relevância, né? E eles usaram esse argumento para rejeitar a bolsa do menino. Obviamente, eu fiz uma carta de reconsideração, né, falando, olha, gente, vamos focar só nos trabalhos que foi realmente da tese dele e tal. Então, não adianta. Muitas vezes, tem muita quantidade também, desde que não tenha qualidade, acaba pesando contra e não a favor, tá? Então, hoje tem alguns grupos que são reconhecidamente, né, fazedores de papers. Então, vem os trabalhos para a ciência agrícola, primeira coisa, 15 autores. Eu falo, olha, por favor, deixe como autor quem efetivamente contribuiu para o trabalho. Por quê? Porque ele pega um aluno de graduação que ajudou a plantar o ensaio, esse menino está lá no 2º ano da agronomia, ele vira autor do trabalho. Então, imagina, todo o trabalho que ele for ajudar a plantar, ele vai ser autor, o cara sai da graduação já com 20 trabalhos. Acabou o mestrado, já tem 50. Então, não tem sentido isso. Isso não é fazer ciência, né? Isso aí é prostituir a ciência, tá? Então, a gente tem que realmente nos preocupar em fazer coisas de qualidade. Pode ter quantidade junto, mas desde que tenha qualidade associada. Então, algumas questões que a gente tem que fazer, né, quando a gente pretende publicar um trabalho, é a gente entender e ser humilde em reconhecer, os meus resultados, qual é o impacto dele? É impacto regional? É impacto nacional? Aí poderia até colocar local, né? Nacional, internacional? Porque dependendo do impacto que tiverem os seus resultados, né, isso vai permitir com que você encaixe o seu trabalho numa revista, né, de diferentes abrangências, né? Então não adianta, muitas vezes o cara faz um trabalho com jabuticaba. Bom, onde mais tem jabuticaba no mundo? Lugar nenhum, só no Brasil. Então, a hora que eu boto um trabalho desse numa revista internacional, o editor vai olhar e falar, mas peraí, quem produz jabuticaba? Não é só Brasil? Então, esse trabalho está num contexto mais nacional, tá? Então, sei lá, né? A gente pega lá outros trabalhos muito comuns na China, na Índia, trabalhos que são muito específicos de produtos regionais, você fala, ninguém mais faz isso no mundo, né? Então, esses trabalhos a gente tem que reconhecer que tem um cunho regional, nacional e aplicar, né? Procurar revistas que tenham essa abrangência, né? Outro ponto importante é a questão do plágio e autoplágio, já falamos sobre isso. Título adequado é muito importante, porque é a parte mais lida do trabalho, tá? O resumo tem que estar escrito de forma clara e completa. Então, às vezes, eu pego um trabalho para revisar, o cara vem, contextualizou o que eles fizeram e para ali, né? Contextualizou objetivos e fizemos isso. Mas cadê os resultados?
Então, tem que ter resultado, o resumo tem que ser completo, tá? Tem que ter justificativa, né? Apresentar o problema, hipótese, objetivo, métodos e resultados. É muito comum, gente, a gente pegar um trabalho e não entender qual é a hipótese dele. Qual é a hipótese daquela pesquisa? O que você tem como hipótese, né? O que você quer provar? Porque o objetivo, né, são os caminhos que você vai usar para provar essa hipótese. Então, muitas vezes é muito comum, mesmo nas defesas de mestrado, doutorado, eu chego para o aluno, a primeira pergunta que eu faço, qual é a hipótese do seu trabalho? Se ela não estiver bem clara, porque se ela estiver clara, obviamente, eu não vou perguntar isso. Mas muitas vezes os alunos, né, fizeram tanta coisa que esqueceu da hipótese. Então, é importante que isso também esteja no artigo científico, né? Tem que discutir a relevância da pesquisa de forma clara, né? Tem que descrever todos os seus métodos de forma adequada, porque essa é a importância do trabalho, porque alguém vai olhar e falar, opa, eu vou replicar esse estudo. E o método tem que estar, né, descrito adequadamente. Muito comum também, você pega e começa a replicar, você fala, não, como o cara conseguiu fazer isso aqui? Né? E se você começa a não entender como ele fez o trabalho, qual foi a metodologia dele, você começa a questionar o resultado. Porque como é que ele conseguiu esse resultado se ele não está explicando aqui como ele fez? Né? Será que ele não forjou esse resultado? Né? Porque é uma forma de fraude dentro do contexto da publicação científica. Vocês sabem aí que tem muitos trabalhos que a gente fala destratados, ou seja, eles são retirados da revista depois da publicação. Por quê? Porque o laudo era falso. Isso acontece, né? Muito chinês, muito coreano tendo esses problemas. Os resultados foram corretamente analisados e discutidos, as conclusões são pertinentes e correspondem aos objetivos, isso também é muito importante. A hora que você vai ler a conclusão, não bate com o objetivo. Então, eles têm que estar casados, né? Sempre que eu tiver um objetivo, a conclusão tem que ser pertinente a esses objetivos que eu tracei. Então, muitas vezes você fala, bom, vamos ver aqui quais são as boas práticas, né, para a publicação bem-sucedida, ou seja, que é preciso para se redigir um bom artigo, né? Coloquei aqui uma figura, né, que é o tal negócio, aquele melhor, né, caminho aí para você ter uma boa ideia é ter muitas ideias, né? Que a gente os ingleses falam brain, ou americanos falam brainstorming, e aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo, é toró de parpite, né? Então, a ideia é essa, né? Quer dizer, você vai redigir um artigo, né? Começa a tentar bolar como é que vai ser esse artigo, como apresentar, né? Desde os resultados, as diferentes formas que você tem para apresentar aqueles resultados. Então, muitas vezes você gerar uma figura que foge do usual, às vezes te traz aí uma atração maior para o seu trabalho, tá? Mas, como eu disse, eu não quero ensinar vocês a redigirem um artigo científico. Existem vários cursos, né? Aqui na Exalc, por exemplo, a professora Leone tem um curso dentro do programa de pós-graduação em solos sobre redação científica. Outros professores também têm isso aqui, né? Ensina o cara como montar um artigo. Não é o objetivo dessa palestra aqui, mesmo porque, né, a gente vai falar em 1h30 o que colegas levam um semestre para ensinar, tá? Mas, como o professor Leone tem uma larga experiência também na editoração científica, ele tem esse curso, né, como outros colegas têm, né, de outras instituições, e isso também seria bacana aí, né, até pensar num curso como esse, não sei se vocês têm aí, mas isso é bacana porque vai te ajudando a estruturar, principalmente, né, que ainda não teve a oportunidade de publicar um artigo científico. Então, vejam que quando você tem aí um bom conjunto de dados, o processo é esse aqui, né? Você tem que organizar, analisar, discutir, resumir e, obviamente, vai chegar e publicar. Então, é aquela velha história, né? Se você tem bons dados, né, entrando, você vai ter bons dados saindo. Agora, se tiver, né, até em inglês o pessoal usa muito esse termo, né, garbage in, garbage out. Ou seja, se tiver porcaria entrando lá, por mais mágica que você faça, não adianta, os resultados não vão ser, né, adequados. Mas é muito importante esse processo, né, de organização e análise dos dados para depois você levar isso para frente. Outra coisa muito importante é a gente evitar um desbalanço, né, entre as diferentes partes do artigo. Então, o que é esse desbalanço? Bom, você tem que dar importância para o que é relevante. E o que é relevante no artigo científico? É resultados e discussão. Então, às vezes, você pega um artigo que ele tem 70% do artigo, está o quê? Na introdução e revisão bibliográfica. Está lá, né? 5 páginas de revisão bibliográfica. Aí o material e métodos
está lá pequenininho. E quando você vai para o resultado, você praticamente não vê nada. Então, né, isso está desbalanceado. Então, aqui é uma proposta de ter aí uma introdução, revisão ocupando 10, 15% do artigo, materiais imersos de 25 a 40 e resultados puxando aí algo em torno de 40 a 60%. Por quê? Porque é a parte mais importante do seu trabalho, tá? É ali onde você vai demonstrar os seus resultados, onde você vai discutir esses resultados perante a literatura, né, e mostrar a relevância do que você obteve. Então, se você está já com um banco de dados, os dados, resultados fracos, o que vai acontecer? Você vai ter que carregar nas outras partes, porque a hora que você for apresentar o seu resultado, você não vai ter muita relevância, né? E, consequentemente, você não tem muito o que apresentar, tá? Muito bem. Título é o menor resumo do seu trabalho. Então, isso aí depende muito do autor, né? Muitas revistas pedem para evitar isso. Influência da, estudo sobre, efeito de, tá? Evitar usar nomes científicos, né? No título, a não ser que seja essencial, tá? Isso deve estar lá no texto do resumo, deve estar lá nas palavras-chave, mas no título tentar evitar. E também evitar títulos muito longos, né? Imagina uma revista como essa aqui, esse título aqui, né? O cara começa a ler o título da revista, do artigo, já cansa na metade e nem vai continuar lendo o que está aí, tá? Então, é óbvio, tem que ser conciso. Entenda que o título é o menor resumo do seu trabalho. E depois dele vem, né, a questão da autoria. Então, somente quem participou efetivamente do seu trabalho deve ser coautor. E aí existe uma discussão muito grande em relação a isso. O que é o papel de um coautor, né? Então, muitas vezes a gente chama aí, né, popularmente, o trem da alegria, ou troca de favores, tá? E isso é uma forma de fraude na ciência. Porque se você não participou, né, do desenvolvimento do trabalho, você não participou de forma efetiva nessa redação, na revisão, você teve uma participação periférica, isso cabe o quê? Um agradecimento, tá? Então, veja, né, que a gente brinca, né, o trem da alegria, né? Bota todo mundo para dentro aí, isso é muito comum, gente. Né? Eu recebo trabalhos aqui com 20 autores, 15 autores, aí eu vou no currículo Lattes desse pessoal para ver. Quando eu vejo, é aluno de segundo ano do curso de agronomia. Às vezes nem tem Lattes, né? Eu descubro lá pelo site da universidade, o cara está no segundo ano, aí tem aquela renca de alunos. Tudo bem, se o aluno efetivamente contribuiu, né, para a realização do experimento, foi um negócio assim, que sem ele a coisa não aconteceria, tudo bem. Agora, a gente não pode ficar colocando coautor para pessoas que não participaram, tá? Isso é uma forma de fraude, porque você está dando um crédito para uma pessoa sobre algo que ele teve pouca participação, tá? Então, eu mando de volta, sim, para os autores e falo, olha, eu quero que seja, para a gente tocar o trabalho para frente, por favor, considere somente quem efetivamente participou do trabalho. E eu fiz isso recentemente, saiu de 15 e veio para 5, tá? E os outros 10 apareceram lá no agradecimento. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu sei que muitas vezes o pessoal fala, professor, meu grupo lá de alunos, a gente está sendo prejudicado por isso, né? Porque houve uma proposta lá do meu grupo que todo mundo botar o nome de todo mundo. E eu puxei o freio de mão, falei, não, quer trabalhar comigo? A banda toca desse jeito, certo? Se algum aluno contribuir com outro de forma efetiva, beleza, vai ser coautor. Agora, só porque está no mesmo grupo colocar o nome, né? É tipo essa piadinha aqui, né? O cara fala aí, ó, que ele não está interessado no que o cara fez, né? Eu só quero que você coloque meu nome nele, no trabalho, tá? Então, não pode ser isso. Tá? A gente tem que fazer ciência de forma séria. Agora, veja que em alguns casos cabe. Ó, isso aqui é um trabalho sobre mosca das frutas, em que o cara fez um levantamento a nível internacional, certo? Consultando várias bases, ele tem 1000 autores. Agora, olha a página dos autores aqui. Como é que você coloca isso no artigo, né? Fica complicado, mas saiu na Nature, tá? 1000 autores, tá? Esse outro trabalho aqui é da minha área, né? Modelos de simulação para a cultura do trigo sobre efeito de mudança climática. 56 autores. Tudo bem, você tem a primeira página do artigo toda, é só, né, a listagem do autor. Mas o que aconteceu? Esse cara pegou várias pessoas no mundo, né, muita gente, e cada um rodando o modelo no seu contexto regional. E todo mundo pegou essas informações, compilou e viu, olha, qual que é, né,
o impacto e as incertezas que acontecem usando diferentes modelos, tal, é um trabalho clássico também, publicado na Nature Climate Change. Tá? Então, às vezes cabe. Não estou dizendo que não possa ter muitos autores, mas desde que eles tenham participado efetivamente do trabalho. Tá? Muito bem. Agora, o que é a questão da autoria? Isso é uma questão, né, que a gente sempre se faz. Bom, o que é? Vamos ver aqui. Então, a FAPESP publicou em 2014, esse aqui era o editor da FAPESP, o Marx, ele publicou o seguinte, né? Como é que a gente pode discutir a questão de autoria, né, em termos de identificar a contribuição e efetivamente quem merece ser coautor? A concepção do estudo, desenvolvimento da metodologia, desenvolvimento de programas, né, que a gente pode usar para ser utilizado no trabalho, coleta de dados, realização de experimentos. Ele foi listando aqui todas o que seriam possibilidades para que um determinado indivíduo fosse coautor. Análise formal, aí depois vem obtenção de recursos, curadoria dos dados, né, esboço do artigo, revisão crítica, visualização dos dados, supervisão, administração do projeto, né? Então, obtenção de financiamento. Então, se eu for olhar aqui para a administração do projeto, minha secretária me ajudou a administrar esse projeto, vou colocá-la como coautora. Eu tive um aluno aqui que ajudou a coletar dados. Puxa vida, né? Ele vai ser coautor do trabalho, né? Óbvio que quem conseguiu recurso para conseguir o trabalho provavelmente foi o cara que teve, né, idealizou ele, teve a concepção do trabalho. Tá? Então, óbvio, quem ajudou a escrever o artigo, fez a revisão crítica, visualização dos dados, né? O cara foi lá, pegou o banco, analisou, criou as figuras. Tudo bem. Então, tem que ver aqui, né, o que efetivamente é a contribuição necessária. Não é um desses itens, mas sim alguns desses itens, né, juntos, que vão definir se o indivíduo pode ser coautor do trabalho ou não. Então, tem que ter critério e não favorecimento. Desculpa. Né? Muitas vezes, né, como eu falei, alunos de graduação recém-graduados com mais de 30 artigos publicados. Né? Como é que isso é possível? Né? Gênio, é um mágico, né? Muito provavelmente parte de um sistema de troca de favores. E isso é muito ruim. Tá? Bom, veja aqui, essa é uma revista American Journal of Physiology, que eles chamam de Cell Physiology, e aqui eles deixam claro, né? Lá nas normas, eles falam o seguinte, né? O cara, para ser autor de um trabalho, ele tem que ter uma contribuição substancial na concepção e design ou aquisição dos dados ou análise e interpretação dos resultados. Ajudar a escrever o artigo, certo? E aprovar, obviamente, a versão final. Então, nessa revista, se você não atender os 3 itens, você não deve ser listado como um autor, tá? Então, tem que atender esses 3 itens, obrigatoriamente, tá? Então, veja como é que é. Algumas revistas já deixam isso claro para que justamente não venha aí o trem da alegria. Muito bem. Seguindo em frente, para o resumo, é a segunda parte mais lida do artigo, tá? É a segunda parte mais lida do artigo e, portanto, tem que ter uma breve introdução, né? Obviamente, identificar aí o problema, né? Os métodos empregados, principais resultados e conclusões. E eliminar, né, trechos que não contribuem, ficar enrolando ali, porque normalmente hoje o que acontece? A grande maioria das revistas científicas vai te impor um limite de palavras no resumo ou abstract. Então, chega lá, 200 palavras, 250 palavras. Alguns 300, outros não têm limite. Então, depende muito da revista. Mas a grande maioria das revistas hoje te impõe entre 200 e 300 palavras. Então, não dá para você ficar divagando. Você tem que ser bem objetivo e veja, aqui só para complementar, né, as palavras-chave não devem repetir o que está no título, que é muito comum do pessoal fazer. Mas veja, esse é um resumo, né? Aqui eu peguei um exemplo do professor Leone, um resumo bem feito. Veja lá, eu tenho aqui 200 e poucas palavras, né? Tenho a razão ou justificativa, o objetivo, o que eu utilizei de métodos para realizar a análise e os resultados e conclusões.
Então, olha o peso, mais ou menos, dele. Onde eu tenho que gastar mais espaço? É justamente os resultados e conclusões, certo? Porque essa é a parte mais importante do artigo, então, portanto, deve ser a parte mais importante do resumo. Tá bom? Muito bem. Introdução. Aqui é norma de revista, né? Por exemplo, na Ciente Agrícola, a gente pede que a introdução ela tenha, no máximo, 2 páginas, tá? Para justamente evitar que o autor fique divagando. Porque ali não é, ali você tem que contextualizar o problema, dar mais ou menos o estado da arte do assunto e onde você vai gastar tempo e espaço discutindo o tema é lá nos resultados, comparando seus resultados com o resultado da literatura, tá? Então, como eu falei, a questão de estado da arte, identificar os objetivos e, normalmente, a gente foca nos trabalhos mais atualizados. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que dar crédito para os trabalhos clássicos, tá? Então, se você vem com um trabalho... Bom, o trabalho mais recente que você citou é de 2012, você fala, puxa vida, né? Esse cara não fez uma revisão de literatura atualizada, né? Ele não sabe qual é o estado da arte do assunto que ele está tratando. Ah, pode ser que o último trabalho publicado a respeito desse assunto foi lá em 2012, tudo bem. Tá? Mas isso tem que estar explicitado. Então, normalmente, o pessoal, from the best of our knowledge, né, que é o melhor do nosso conhecimento, quer dizer, eu revisei a literatura e não encontrei nada que pudesse ser citado aí nesses últimos 10, 12 anos. Tá? Mas, obviamente, você tem que trazer as referências mais recentes, juntamente com os trabalhos mais clássicos. Por quê? Porque isso vai te mostrar qual é o estado da arte do assunto que você está trabalhando. Outra coisa que a gente recomenda é evitar muita autocitação. Então, essa é uma tentação, né, que os autores têm. Por quê? Eu já fiz alguns trabalhos, eu vou citar todos os meus trabalhos. Você pode citar, você pode fazer o que você quiser, tá? Mas não pega bem. Então, você pode até citar trabalhos que você executou, a sua equipe executou, que sejam relevantes, mas não ir lá e ver que 70% da sua revisão de literatura é só trabalhos, né, do seu grupo. Eu acabei de revisar um artigo de uma aluna minha, né? E aí, a hora que ela começa a falar na discussão, ela só cita trabalhos do nosso grupo, né? Eu falei, por favor, né, faça uma busca na literatura e enxergue aí o que é o estado da arte do assunto que a gente está trabalhando. Não é só nós que estamos trabalhando esse assunto no mundo inteiro, tá? Material e métodos, né? Normalmente você não precisa colocar, foi feito lá na Universidade de São Carlos, no campus, né, de ciências agrárias, lá em Ará. Não, o que interessa para quem está lendo o artigo, que está lá do outro lado do mundo, ele não sabe o que é a universidade, né? Ele quer saber o quê? Aonde está esse ponto? Coloque as coordenadas geográficas. Foi feito em Araras, certo? Latitude tal, longitude tal, porque aí o cara consegue se localizar. Não adianta você colocar o nome da escola, do instituto, do laboratório, da fazenda, isso não vai contribuir, tá? É importante que você consiga identificar a cidade e o estado e para um público internacional ter as coordenadas geográficas, tá? Bom, descrever os procedimentos estatísticos utilizados, sempre de forma clara, né, com um nível de detalhe apropriado, isso é sempre muito importante para entender como você tratou os seus dados, e justificar todas as suas escolhas, mostrando as referências. Mas por que você usou esse método? Porque o melhor é o quê? Você escolheu esse método, tá? Mas esse é o melhor, é o pior? É importante que você, né, detalhe bem todos os procedimentos, né? Usei um determinado coeficiente aqui para uma correção, mas de onde saiu isso? Foi você que inventou ou isso veio de algum lugar? Resultados de discussão devem ser discutidos, né, com detalhamento exigido. Explicar as causas, efeitos, confrontar resultado com a literatura de forma clara e objetiva. Você ficar só listando o que você obteve de resultado, o cara olha para a tabela e ele vê. Agora, ali a escrita precisa ter o quê? Bom, uma contextualização. Olha, eu encontrei isso. Isso está de acordo ou não com a literatura. Por que está de acordo? Por que não está de acordo? Você tem que explicar, tá? Você tem que agregar valor ao seu trabalho. E simplesmente mostrar os resultados, isso não agrega valor. Você poderia colocar, então, só suas tabelas e figuras, desde que elas sejam autoexplicativas, o leitor vai lá e interpreta do jeito dele, tá? Então, você está querendo conduzir o leitor a um raciocínio lógico. Então, você tem que demonstrar isso no seu texto, tá? Então,
esse tipo de observação, às vezes a gente evita, a gente sabe que às vezes é difícil, depende do estilo de cada um, tá? Cada parágrafo deve ter uma ideia principal, né? Os parágrafos devem ser mais curtos e consolidados, parágrafos muito longos, cansa o leitor. A hora que ele chega no meio, ele já nem lembra o que ele leu lá no começo. Então, tentar ter os parágrafos mais curtos possível. E, finalmente, as conclusões, né? Ser também bem objetivo, não precisa ficar, as condições desse experimento realizado em Piracicaba, fora. Não, já vai direto, né? Vai lá e conclui efetivamente o que está no trabalho, né? Não pode ser repetição do resultado, porque o resultado já está lá. Eu quero que você conclua em cima dos resultados, né? O que você tem que fazer aqui é responder aos seus objetivos, tá? E aqui mais algumas dicas que são pertinentes. Aí a parte de tabelas, eu vou depois passar isso aqui para as professoras aí, né? E ela distribui para vocês também vão ter esse material gravado. É importante aí a questão de tabelas e figuras serem autoexplicativas. Às vezes o cara coloca um título lá, que você olha para o título e você fala, bom, olha para a figura, olha para o título, você não consegue entender, né? Tanto tabela quanto figura, olhando para o título delas e olhando para elas, elas têm que ser autoexplicativas. Eu não preciso ler o texto para entender, tá? Vou botar uma tabela com uma linha. Pô, elimina essa tabela, põe isso no texto, tá? Nas tabelas, nos títulos das tabelas e figuras, não precisa ficar colocando a unidade. A unidade já vai estar no corpo da tabela, tá? Ou da figura. Exceto quando acompanhados de unidades, né? Os números a gente usa no texto, isso aqui, né? Aqui são observações gerais. 1 a 10 é escrito por extenso, de 11 para frente, você pode usar o número, tá? O que mais que nós temos aqui? Não utilizar termos estatisticamente significativo ou significativa ou diferença, né? Você tem que dizer, olha, difere ou não difere e depois põe o p-valor ali, né? Para dizer se é estatisticamente significativo ou não. Você não precisa ficar repetindo toda vez, a diferença foi estatisticamente significativa. Não. Se você não apresentar o p, para mim não disse nada, tá? Então o p-valor é importante. E, normalmente, a gente costuma evitar nomes comerciais, a não ser que isso seja essencial para o entendimento do texto, tá? Então, gente, redação científica de qualidade é prática, né? Então, como eu falei para vocês, meus primeiros artigos, eu volto, às vezes eu tenho, né, toda a minha base, meu repositório, desde os primeiros artigos que eu publiquei lá na graduação até agora, né, é óbvio, tem uma evolução tremenda, né? E isso é experiência, né? Então, ninguém vai ser perfeito na primeira vez que você escreve, e muito menos no primeiro paper, na primeira versão do seu paper. Você vai fazer um rascunho, e aquilo vai sendo melhorado. Aí vem os revisores, melhor mais ainda. Então, é um processo que, quando você vê um artigo lá no final, né, até vai ter uma transparência sobre isso, você não está vendo aí, né? Aquela velha história que a gente usa, né? Vê os tombos que leva, mas não vê a pinga que bebe, né? Então, é um ditado popular, né? Para dizer, olha, eu estou vendo o artigo ali prontinho, bonitinho, né, todo certinho, mas eu não estou vendo ali, né, todo o processo, e muito menos a primeira versão que foi submetida e que foi melhorada ao longo do processo. Então, essa figura aí do Nick King, né, ela mostra aí, né, qual é a trajetória que você tem que fazer para chegar lá e ter o seu paper aceito, né? É um processo de persistência. Você vai tomar umas porradas, você vai tomar umas rejeições, mas se você acredita no seu trabalho, você tem que seguir em frente. Tá? Então, é um processo de persistência. E, ao longo do processo, você vai ajustando. Fala, submeti numa revista internacional. Puxa vida, 3 revistas internacionais não emplacou? Eu acho que é porque realmente não tem impacto. Vamos partir aqui para uma outra revista, talvez nacional, de menor impacto. Por quê? Uma vez publicado, uma vez online, quem tiver interesse no seu trabalho vai ter acesso. Tá? Muitas vezes essa questão do impacto, obviamente, é aquilo que a gente já conversou, né? Que vai dar um certo status para a sua qualificação, né? E para o seu trabalho. Então, lógico, sempre tentar boas revistas, mas isso não impede que alguns trabalhos sejam publicados em revistas de menor impacto. Eu tenho trabalhos publicados em revista que nem tem qualis e nem tem fator de impacto. Por quê? Uma revista que está começando agora, um trabalho que eu fiz com um aluno de graduação, e o aluno queria publicar. Então, é um processo de aprendizado para ele também. Né? Agora, eu vou tirar o meu nome do trabalho só porque vai uma revista de menor impacto? Tudo bem. Eu vou publicar ali, por quê? Porque eu reconheço, né, que o trabalho não cabe numa revista de maior impacto.
tá? Bom, esse trabalho aqui, né, de um editor associado de uma revista da área de saúde, ele dá aqui as 10 dicas para o seu trabalho ser aceito. Eu gosto dessa apresentação aqui, né, meio animada, até meio infantil, mas é bem sugestiva aqui. Então, primeiro, planejar o artigo, tá? Outra coisa, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Então, tudo bem, ó, tem gente que começa a escrever o artigo pelo resumo, ele já tem os resultados e tal, e fala, ó, vou começar pelo resumo. Tem gente que começa pela conclusão, tem gente que começa pelo material métrico. Isso é o estilo de cada um. Mas faça uma coisa de cada vez, né? Para você ter uma certa organização. Bom, tenha bons argumentos, né? Sempre que você estiver escrevendo, você precisa argumentar muito bem para convencer o leitor, mas principalmente o revisor. Ter certeza do que você está escrevendo. Então, muitas vezes você coloca um negócio lá que você não tem muita certeza. Recentemente participei de uma banca, né, que o cara colocou um negócio lá, a hora que você pergunta, fala, por que você usou isso? Não sei. Não sei, não é a resposta, certo? Né? Principalmente quem trabalha com ciência. Tem que ter uma explicação, né? Quando você precisar, muitas vezes está lendo ali, né, o seu trabalho, digitando, pô, vamos passar para um colega aqui dar uma lida. Ele não precisa virar coautor por causa disso. Você vai colocar um agradecimento no final. Professor tal, que deu uma lida no meu trabalho, tal, fez uma revisão. Não vai ser uma revisão tão criteriosa, mas às vezes ajuda você a estruturar melhor o seu artigo. Bom, como a gente já falou, a gente tem que escolher a revista mais adequada, tá? Por quê? Porque se eu não colocar na revista mais adequada, eu vou tendo mais tempo, que nem eu citei o exemplo lá, né? A gente demorou aí, tivemos que submeter para 7 revistas para ter um aceito. Talvez se a gente tivesse ido para essa última revista antes, já teria ganho aí pelo menos um mês, né, de tempo. Seguir as normas da revista. Muito comum para a gente, às vezes, na ciência agrícola, só publica artigo em inglês, vem artigo em português, gente. Né? Então, o que eu vou fazer? Volta para o autor. Né? Então, segue a norma para ficar o quê? Mais rápido. Passa lá pela primeira triagem, né, as nossas funcionárias vão ver, está certinho na norma, já segue em frente. Se não, volta para o autor. Volta para o autor. Chinês é craque nisso. Os chineses mandam o trabalho de qualquer jeito, e aí você pede para corrigir, eles não corrigem. O que eu faço? Vou lá e rejeito. Tá? Então, eles estão perdendo o tempo deles. Né? Como a gente falou, tem que ser persistente, então não desista, né? Porque as rejeições ocorrem, às vezes com motivos muito sólidos, e às vezes, né, porque o cara realmente não entendeu o seu trabalho, então você tem que insistir. Né? Às vezes você está muito perto, você fala, não, continua. Se você acreditou no seu trabalho, segue em frente. Outra coisa importante, né? Tanto o editor quanto os revisores, eles estão fazendo um trabalho voluntário, tá? Então, mesmo que o cara seja deselegante em algum momento, né, não perca a estribeira, né? Rejeitou, beleza, aceita, vai embora. Se ele questionou alguma coisa, mesmo de uma forma um pouco mais rude, seja educado, tá? Porque você ganha o respeito também deles. Então, muitas vezes, você vai lá, o cara detona o seu trabalho. Eu já tive um artigo que eu tive 9 páginas para justificar todas as alterações que a gente fez e tal, e chega uma hora que você puxa vida, mano, vontade que eu tenho é de desistir, né? Ou de responder de uma forma mais ríspida. Não, trata o cara com educação, depois ele lê aquilo, ele já quebra um pouco a dureza dele, é capaz de ele aceitar já o artigo na próxima revisão. E não perca tempo, né? Por quê? Porque a sua carreira depende disso. Então, se você ficar protelando, principalmente para escrever e submeter seus artigos, você acaba perdendo o pique. Por exemplo, eu tenho alunos que fizeram teses fantásticas e que, por causa de questões profissionais, foi demorando, passaram-se 5 anos e agora ele não tem mais pique de publicar. Entendeu? Quem perde? Perde o programa, porque investiu, né, na tese do cara e o cara não deu retorno, porque a gente, infelizmente, né, ou felizmente, a gente mede a qualidade também do programa pelo número de artigos que são publicados, tá? Talvez isso mude um pouco daqui para frente, mas, de qualquer forma, é importante que os alunos, né, veiculem os seus trabalhos nas revistas. Isso, às vezes, não acontece, tá? Então, outro ponto importante, né, aquilo que eu já falei, né? Publicar nesses jornais é um desafio para todo mundo, é um desafio para mim, é um desafio para os pesquisadores mais experientes, né? É um desafio para os mais novos, para todo mundo,
Por quê? Porque não existe uma receita de bolo. Tá? Existe o quê? Diferentes pessoas publicando, diferentes pessoas revisando, diferentes editores. Então, tudo isso, né, é um trabalho aí muito árduo. E se você está no meio científico, como a gente viu lá no começo, a importância de se publicar, você tem que insistir. Né? Agora, é importante também que você reconheça as suas fraquezas e, ao longo do processo, tente melhorar. Olha, esse trabalho aqui realmente não cabe. Né? Uma vez eu rejeitei um trabalho de uma colega, ela fez um experimento em 2 anos, com adubação nitrogenada. E aí ela coloca lá um trabalho, que um ano a cultura deu resposta, outro ano não deu resposta. Ué, mas ou a cultura dá resposta, não dá resposta. Então, o que aconteceu no meio do caminho aí? Né, para você ter um resultado tão inconclusivo. É que um ano choveu e outro ano não choveu bem. E, obviamente, né, como o nitrogênio é absorvido pelo fluxo de massa, não tem como, né? Não tem água, não tem absorção de nitrogênio. Então, veja, se eu fizer os meus trabalhos com 2 anos, se tivesse problema, não vou conseguir publicar? Eu falei, olha, pode ser que você publique, mas na ciência agrícola não, e muito provavelmente também não vai conseguir publicar em outras revistas de alto impacto, porque isso é um problema, né, metodológico, e é por isso que a gente exige pelo menos 3 anos de experimentos de campo para poder publicar um trabalho, né, com resultados conclusivos. Tá? Então, a gente tem que aprender no processo, não é simplesmente achar que a gente vai né, publicar tudo que a gente faz. Às vezes consegue publicar em revistas melhores, às vezes não, mas o importante é estar aprendendo sempre no sentido da gente conseguir fazer trabalhos de qualidade. Pode ser um trabalho simples, mas desde que bem feito, ele vai ter valor e, consequentemente, você vai conseguir publicar. Bom, fica uma sugestão de leitura. Esse aqui é um colega que era, até pouco tempo, ainda é editor associado. Ele é polonês, o Marcin Kozak, mas é um cara assim, muito preocupado com a questão da escrita científica. E aí ele submeteu um artigo, um ponto de vista para a ciência agrícola, veja que é bem recente esse trabalho, de 2022. Você fala, puxa vida, mas 2022, estamos em 2021, é justamente o problema que a gente tem, né? A gente está aprovando muitos trabalhos, e veja que ele foi recebido em 2020. Esse foi um caso que demorou só 1 mês, um pouquinho mais de 1 mês, por quê? Porque é um artigo sobre escrita acadêmica, né? E como escrever de forma clara e compreensível. Então, quem tiver interesse, isso aqui está disponível na internet, fui eu que editei esse artigo, e é bem legal porque mostra aí os caminhos, né? E ele usa os próprios exemplos dos trabalhos dele, que ele publicou antes, e depois ele reavaliou e como ele poderia estar escrevendo melhor essas mesmas frases que ele usou em alguns artigos dele, né, para deixar isso de forma mais clara, mais polida. Então, acho que é uma boa sugestão de leitura para vocês. É um artigo que não tem muitas páginas, mas acho que, primeiro, né, sempre ler inglês é bom, porque é a língua universal da ciência. Logicamente, a gente tem que entender que, para algumas áreas, talvez a língua do país, né, que o caso nosso português é importante, tudo bem, mas vai caber nas revistas que vão aceitar esse tipo de linguagem, tá? Beleza, um agradecimento aqui aos colegas professor Leone e o professor José Eurico, ambos da Exalc, os dois, um nos solos e o outro na zootecnia. Parte dos materiais que foram usados aqui foram retirados de apresentação deles, então deixo aqui meu crédito a eles aí, os agradecimentos. E basicamente é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado às professoras Laura e Anastácio pelo convite. Fico muito feliz aí de poder ter batido esse papo com vocês. Então, aí os meus contatos, né, o contato da Ciência Agrícola, a gente está na base Cielo, então tudo de acesso aberto. Fique à vontade aí para nos contactar a respeito de qualquer questão relativa a aspectos da revista. Como eu disse, redação científica, né, existem cursos, tá? Tem cursos aí na internet, tem cursos que o pessoal disponibiliza até mesmo algumas coisas free, tem os cursos aqui no pós-graduação. Então, hoje, né, o fato de a gente ter a grande maioria das aulas, quer dizer, todas as aulas online, isso facilita, porque às vezes você pode, de uma universidade, se inscrever como aluno especial e fazer a disciplina aqui de Piracicaba sem precisar vir para cá. Então, isso facilitou bastante. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico por aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição.
Bom dia a todos, obrigado, Paulo, pela excelente palestra. Eu acho que na sua apresentação ficou bem claro e é de extrema importância para os alunos, né, que estão assistindo a palestra, entender uma estrutura de uma revista, porque acredito que muitos deles ainda nem se depararam ou desconheciam, né, esse trâmite, as etapas de um processo editorial. Então, acho que você conseguiu sintetizar de uma forma muito clara, dando o exemplo aí como editor-chefe da ciência agrícola. Eu acho que é importante o aluno ter essa noção dessas etapas e não perder, né? Na verdade, você tem que ser um pouco persistente, a gente acaba recebendo muitos nãos quando submete um artigo e tal, mas a gente reestruturar, analisar o escopo da revista, acho que a sua apresentação deixou bem claro isso. E também as boas práticas para uma publicação bem-sucedida. Então, você linka, né, essas boas práticas, que às vezes muitos dos alunos, por inexperiência na escrita científica, eles acabam cometendo esses erros, e são erros que a gente já consegue, se tiver uma boa base de escrita científica, sintetizar. E aí tem mais chances desse artigo, né, ser emplacado em uma determinada revista. Então, eu agradeço, acho que ficou bem claro, e acabo abrindo a perguntas, né, para os